Olá, pessoal. Eu sou o Paulo Lopes e mais uma vez estou aqui para apresentar Você e a Verdade. E o entrevistado de hoje é uma pessoa que é muito particularmente conhecida minha, com quem trabalhei há muitos anos atrás, em outras épocas do grande rádio que se fazia na época. Ele tem uma voz muito bonita, ele é noticiarista, locutor comercial, gravava aqueles comerciais maravilhosos. Ele foi apresentador de televisão, ele canta, ele apresenta várias festas, ele faz cerimoniais. E ele é um ser humano que parou de trabalhar. Por que que esse homem, que tem uma voz bonita, fez apresentação de programa de televisão, trabalhou em grandes rádios? Por que que esse homem foi obrigado pela vida a parar? Por causa de uma doença. E ele vai explicar para mim que doença é essa que o afastou dos microfones e que deixou tanta saudade daqueles que gostavam de ouvir a sua voz, que ainda tem através de CDs e de DVD também. E é com ele que eu vou conversar. Samuel Lopes, aqui comigo para contar tudo isso e muito mais. Samuel, que bom ter você aqui, verdade mesmo. Sensacional ter me encontrado com você por acaso, não é? E a gente conversar um pouco sobre o rádio, as coisas do rádio, os nossos amigos do passado, não é? É verdade. Muita coisa legal. Foi em 1987 Exatamente. que cruzamos as nossas vidas. Eu na Globo de São Paulo, comandando um programa, e você como noticiarista, o seu redator-chefe. Exatamente. O Globo no Ar. As edições de O Globo no Ar também. E fazia também de um plus através do tempo, né? Que se fazia muito naquela época através do rádio. Naquela época eu fazia as gravações do Jornal o Globo, as manchetes do Jornal o Globo, e fazia a previsão do tempo no seu programa. É verdade. No show do Paulo No Lopes. show do Paulo Lopes. E o Samuel Lopes, ele me encontra e começamos a recordar amigos que naquela época conviveram conosco. E até aqueles amigos nossos, onde anda, você ainda tem contato com o Boca? Tenho contato com vários deles. É? Vários. Fala. O Antônio Freitas, por exemplo, da Jovem Pan. O Roberto Miller, que nosso foi querido Miller, voz padrão da PAN. da PAN. É. O Sérgio Boca, que fazia o Good Times na Globo FM. Maravilha, né? maravilha. Ele hoje mora em Assis e vira e mexe vem para Londrina para a gente tomar um café e bater um papo. Aliás, próxima vez que ele vier, eu vou entrar em contato com você para a gente almoçar e colocar a conversa em dia. Oh, né? muito bom. Amigos que ainda estão aqui, outros que já partiram. Pois né? muitos partiram, né? Muitos partiram. Muito. Você é de Londrina. Eu nasci em Jaguapitã e comecei a minha carreira profissional em Jaguapitã. Lá, como a maioria dos garotos, né, eu fazia locução para o alto-falante da prefeitura na cidade. Depois eu passei a trabalhar no alto-falante da estação rodoviária. E a partir daí, eu conheci um rapaz da Rádio Cultura de Rolândia, o Silveira Neto. Ele me ouviu e perguntou se eu sabia ler. Falei, sei. Falei, então, vamos fazer um teste. Se o diretor da rádio gostar, você já começa a trabalhar na rádio. E eu saí de Jaguapitã, vim para Rolândia, e em Rolândia eu gravei. O dono da rádio, na época era diretor, o Silvio Zagabria, ele ouviu e falou, não, legal, pode começar. Aí eu comecei no rádio desse jeito. De Rolândia eu fui para Faxinal, inaugurar a Rádio Clube. De Faxinal eu vim para Arapongas, trabalhei com o Sidnor Pessoa, que era da Bandeirantes, tinha vindo para o Paraná. De Arapongas eu fui para Mandaguari, trabalhar lá com a equipe do João Vrena. De Mandaguari eu fui para Iporã, na região noroeste do Paraná.
fazia programa. Naquela época eu fazia programa, igual você faz. Né? Fazia o jornal e fazia programa de rádio também. E de lá, eu, incentivado pelo J. Lopes, que é meu irmão, vim para Londrina. Aqui em Londrina eu fiz várias coisas. Inclusive, o pessoal da velha guarda deve se lembrar da Rádio Atalaia, que era uma emissora que tinha aqui. Da Rede Atalaia. Da Rede Atalaia. Tinha Atalaia em Maringá, Curitiba, Londrina e Belo Horizonte. E eu fazia aqui em Londrina a voz padrão da Rádio Atalaia, eu e o Trovão. E como é que você foi parar em São Paulo? Então, na época, a diretora da Rádio Atalaia aqui em Londrina foi convidada para ser diretora financeira do Grupo HB em São Paulo. Aí eu aproveitei a chance e fui para São Paulo. Para ser locutor comercial. A minha ideia Fazendo era o mercado publicitário. Mas aí quando eu cheguei, o próprio Hélio Barroso, que era dono da Atalaia, me apresentou para o Paulo Abreu. E eu comecei a fazer na Super Rádio Tupi, lá na Vila Guilherme, um programa chamado Samuel Lopes, no mesmo horário do seu, na Rádio Globo. E naquela oportunidade, me avisaram que a Rádio Globo estaria precisando de um noticiarista. Eu falei, opa. É o caminho. Aí eu fui, falei com o Heródoto Barbeiro, gravei um piloto, e o Heródoto comentou comigo na ocasião o seguinte, falou, olha, quem dá a palavra final sobre quem vai ser contratado ou não é o Alfredo Raimundo. E o Alfredo Raimundo começou a ouvir o pessoal, e quando ele ouviu eu dando a hora certa, ele nem quis ouvir eu dando a notícia. Nosso saudoso Alfredo. Saudoso Alfredo Raimundo. A hora que eu falei, São Paulo, 2 horas, ele só puxou o papelzinho da fita. É esse aí. E foi lá e entregou para o Heródoto e falou, é esse aqui. Ó. Muito bom. Eu cheguei em São Paulo em 86 e em 87 comecei também a ter a participação no programa da voz do Samuel Lopes. E trabalhamos uns 4 anos juntos. 4 anos juntos. Quando eu cheguei na Globo, em junho de 87, você já era sucesso em uma audiência espantosa em São Paulo. É verdade. A Globo, naquele horário, era uma loucura. Uma loucura. Modéstia à parte, o carro era bom e o piloto também era bom. Digamos que juntou as duas coisas. Aí tinha a Sônia Abrão, participação da Sônia Abrão, né? É verdade. Soninha. E, bom, dito isso, eu queria agora entrar num outro lado, porque essa é a carreira dele. Depois ele veio aqui para Londrina e aqui ele fez... eu fiz até programa sertanejo para o Teodoro e Sampaio. Olha que maravilha. Na Rádio Londrina. E você trabalhou na Paiquerê aqui. Na Paiquerê na Paiquerê aqui eu fiz o Jornal da Manhã com a equipe do JB na AM, que agora está tudo na FM, não é? E também com o Ricardo Espinosa na Paiquerê FM. Inclusive até hoje as pessoas se lembram dos meus boletins. Quando eu terminava o boletim, eu falava, eu sou Samuel Lopes e volto em 1 hora. E esse eu volto em 1 hora ficou no inconsciente coletivo, né? E você fez televisão também? Eu fiz. Aqui eu trabalhei na Record. Ele é conhecido nas ruas, com as pessoas o reconhecem. Eu já vi você na televisão. Exato. Aqui eu fiz um programa de televisão. O primeiro foi A Hora das Cooperativas na TV Tropical, em 82. Nesse mesmo período, um pouco antes, eu era o Sombra do Ratinho. O Ratinho tinha um programa sertanejo na Tropical e eu era o Ratinho. Quem coordenava o programa é o Tadeu, da agência, que é amicíssimo do Ratinho até hoje. Eles têm amizade desde aquele tempo. E depois eu fui para a Rede Massa, que na época era TV Cidade. Na TV Cidade eu fazia o show de ofertas. Então, havia programação da televisão, nos intervalos tinha 1 minuto de espaço, e nesse 1 minuto eu entrava com um show de ofertas falando de algum ponto de Londrina. Um pouco depois, quando eu saí da TV Cidade, eu fui para a Record apresentar o Shopping Car na TV. O Shopping Car na TV é um programa de veículos que ficou no ar durante mais de 12 anos.
Depois que eu tive a distonia, eu fui obrigado a sair do ar, né? Tanto no rádio quanto na televisão. E aí que começa um outro momento dessa entrevista. Porque ele parou. Por que ele parou? Uma voz bonita, ele é sadio, ele é um homem bem apresentável, ele é um bom caráter, ele não prejudica ninguém. Por que ele saiu do rádio? Por que ele abandonou o microfone? Ele não abandonou. Ele foi obrigado a parar. Ele teve uma doença raríssima. Quantas pessoas no Brasil têm essa doença? Hoje, só com distonia focal oromandibular, aproximadamente 280 pessoas. 280 pessoas têm essa doença, que ele acabou de dizer que é uma doença neurológica. Neurológica. E que impede a ele de usar a voz. A distonia focal oromandibular é um distúrbio químico que dá no cérebro e que influencia nos comandos elétricos do cérebro para a musculatura da mandíbula. Então, o que ocorre? Aqui na mandíbula, quando você vai falar ou mastigar, você tem dois tipos de musculatura. A musculatura agônica, que é aquela que obedece ao seu comando. E a musculatura antagônica, que é a musculatura que vai deixar a outra trabalhar. Quem tem a distonia, os impulsos elétricos do cérebro, eles chegam para todos os músculos simultaneamente. Então, como todos os músculos trabalham, os que deveriam e os que não deveriam, então você tem esse conflito muscular. O conflito muscular impede você de articular para poder falar e impede você de ter uma mastigação natural. Então fica muito difícil mastigar e muito difícil para falar. Por isso que o Samuel Lopes, ele está sempre com a mão aqui, ó, embaixo, para poder falar. Se ele tirar, ele estava me explicando, né, Samuel? Uhum. Se ele tirar a mão daqui, que ele dá sentido à mandíbula, não é Sustentação. isso? Sustentação. Ele não consegue falar. Ele não consegue falar. Amigos, Paulo Lopes não consegue. E às vezes a boca nem fecha. Eu nem consigo fechar a boca porque o peso na mandíbula é muito grande. E por que essa potência está aumentando a cada dia que passa? Justamente porque, isso que eu estou fazendo agora, falando com você, eu estou exercitando a musculatura que abre a boca. E essa musculatura vai ficando cada vez mais forte. Quando eu vou almoçar ou jantar, tomar café ou coisa que o valha, eu também exercito, porque eu preciso fazer isso aqui para comer, para mastigar. E a força é uma coisa absurda. A única arma que o distônico tem hoje é o Botox. Então, o que você faz? Faz um exame chamado eletroneuromiografia. Esse exame vai detectar quais são os músculos conflituosos, e aí você aplica o Botox nesses músculos conflituosos. Eles ficam fracos e essa potência para abrir a boca diminui. Aí você consegue ter uma vida com uma qualidade um pouco melhor. Dói? Chega a doer? Olha, alguns casos de pacientes sentem dores, sim. Você não? Eu, felizmente, não. E outra coisa, e talvez eu seja dos raríssimos pacientes com distonia que conseguem falar mesmo com dificuldade. Porque eu conheço muitos, nós temos um grupo do WhatsApp, e nesse grupo muitos não conseguem falar. Nada. A boca abre e a pessoa fica... Entendeu? Infelizmente. Agora, a distonia, ela... Ela só dá na boca? Não. Existem vários tipos. Existe a distonia focal de bléfaro, que é uma distonia que dá nos olhos. São 3 tipos de distonia de bléfaro. O olho fecha, cerra e não abre. Esse é um tipo. Não é cegueira. Não. O olho, a musculatura fecha. E você não consegue abrir. O outro tipo que eu acho pior, a musculatura abre, o seu olho fica aberto e não fecha. Dorme com o olho aberto. Nossa, é um problema. É um problema.
Ou o terceiro tipo, que é a distonia de bléfaro, que o olho pisca. Mas o olho pisca numa velocidade tão grande que inviabiliza a sua visão. Só que, felizmente, o Botox ele é muito eficaz no tratamento da distonia de bléfaro. Você faz a aplicação na musculatura que fecha ou na musculatura que abre, dependendo do tipo da distonia, e o Botox dura 3 meses. Então você fica 3 meses tranquilo. E então funciona bem. No meu caso, eu fiz 5 aplicações de Botox. E vai Botox em Paulo. O meu médico, até o Dr. Tai Mochung, comentou o seguinte, ele é de São Paulo. Falou, daria para ajeitar pelo menos 4 mulheres com essa quantidade de Botox que nós pusemos aí. Porque além do Botox ser posto nessa musculatura da mandíbula, é posto também no pescoço. Aí você não precisa segurar. Não, aí você fica... Aí os seus músculos que fecham a boca, eles ficam mais fortes do que os músculos que abrem. Aí você tem uma qualidade de vida melhor. Mas você me contou também, o Samuel Lopes me contou que o organismo vai acostumando com Botox, daqui a pouco não serve mais. Pelo menos comigo foi o que aconteceu. Da primeira vez, nós tivemos 80% de eficácia na aplicação do Botox. Da segunda vez, 60%, depois 40%, depois 20%. Na quinta vez que eu apliquei, já não houve mais nenhum tipo de resultado. Nenhum tipo. Não funcionou mais. E o doutor Tai Mochung, ele ficava toda vez impressionado, porque deveria funcionar melhor para me dar uma qualidade de vida melhor. Infelizmente, não. E não tem cura? Olha, não tem cura, não tem causa específica e não tem nenhum tratamento brilhante. 20% dos distônicos, eles são distônicos hereditários, né? Hereditários. E os outros 80% são distônicos idiopáticos. Ou seja, acontece. E isso normalmente pega as pessoas a partir dos 50 anos. Mas você encontra bebês distônicos, adolescentes distônicos. Você teve com que idade? 54 anos. 54. Você está com 60? 60. 60. Então tem uns 5 anos que você está mais ou menos. E o meu médico de São Paulo, o neurologista, que me contou tudo sobre distonia, que foi descoberto inclusive há 100 anos, e de lá para cá muito pouco aconteceu, né? Ele é o mesmo médico do maestro João Carlos Martins. O maestro também tem o mesmo problema que eu, distonia focal, só que a distonia dele é nas mãos. Começou com um dedo, depois 2, 3, 4, a mão inteira. Aí ele não queria parar, começou a tocar junto com o irmão dele, ele utilizava uma mão só e o irmão 2. De repente parou um dedo, parou o outro, parou o outro. Hoje ele utiliza uma luva desenvolvida por engenheiros de Campinas. Eu imaginei, em princípio, que essa luva fosse sensorial, mas, na verdade, não é uma luva sensorial, é uma luva mecânica com armação de aço para poder manter a mão do maestro aberta. Só que quando ele toca, e normalmente é uma música só, no máximo 2, o cansaço que ele sente é algo absurdo. Absurdo. Agora, o meu querido Samuel, você para dormir, dorme bem. Ocorre o seguinte, quando você dorme, desliga o cérebro. Como desligou, acabou o problema. Baseado nisso, o meu médico em Curitiba, que é o Dr. Hélio Teive, ele comentou comigo sobre um medicamento que agora virou bastante polêmico, o Zolpidem, que é um medicamento para dormir. Na época, uma paciente dele tomou o Zolpidem e não dormiu. Aí o cérebro entendeu que a paciente estava dormindo e ela tinha distonia nas pernas e ela conseguiu andar. Aí, baseado nisso, ele pediu para eu fazer uma experiência. Aí eu fiz a experiência. Realmente
você melhora a fala, diminui o peso com o Zolpidem. Mas ele não... E outra, você fica meio grogue por conta do remédio, porque ele é para dormir. Exato. Então imagina você tomar um remédio para dormir e não dormir. E eu percebi que a ideia dele é uma ideia que tem um caminho bacana. Só que, não, no meu caso, não foi eficiente. Agora, Samuel, para diagnosticar essa sua doença, mas levou tempo, hein? Olha, eu, Os em médicos princípio... não entendiam disso, né? Não... Muita gente pergunta como é que a distonia começou, como é que eu percebi. Eu percebi assim, porque eu gravava muito comercial. Quando eu ia gravar, um comercial de 30 segundos, escrito para 30 segundos, dava 40. De 15 dava 20. Um teaser de 5 segundos dava 8, 9, às vezes até 10. Eu não conseguia ganhar esse tempo em velocidade. Aí eu fiquei encafifado com aquilo. Falei, puxa vida, eu não estou conseguindo. Seria por conta da idade? Mas 54 anos é muito novo para você ter problema de velocidade. Claro. Por exemplo, o Cid Moreira, ele passou a ter problema de velocidade aos 80 anos, entendeu? Que foi naquele período, talvez até um pouco menos, que foi naquele período em que ele começou a fazer o Mr. M. Oh, Mr. M. Né? Então, quando ele começou ali, a velocidade do Cid Moreira já tinha diminuído, mas por conta da idade. Quando ele era jovem no Jornal Nacional, você lembra do pique que era. Exato, entendeu? Claro. Em instantes no Jornal Nacional. Aí depois diminuiu muito. Oh, Mr. M, senhor de todos os sortilégios. Aquele ritmo de fala é um ritmo de quem já não tem mais a mesma embocadura. Não tem a velocidade. Não tem. Então, e você começou a perceber aí. Eu percebi aí. Depois, eu comecei a ter problema com todas as palavras com sons de S, C e Z. Por exemplo, sassaricando. Para eu falar sassaricando, eu simplesmente não conseguia. Casa, eu não conseguia falar casa. Eu falava cara, ao invés de casa. O S. O S, o C e o Z não saíam. Por quê? Porque para você pronunciar qualquer palavra com o som de S, C e Z, você precisa ter uma abertura aproximada de 2 milímetros aqui nos dentes. Ó, casa. E quando eu falava qualquer sílaba, trabalho eu falava. Sem problema. Casa, eu tinha dificuldade. Porque a hora que eu puxava a mandíbula para ficar com essa abertura de 2 milímetros aproximadamente, ela não vinha. Então ficava carra. Ao invés de casa, carra. Sapato, não, aliás, até hoje, né, eu não consigo falar. E aí você, ao procurar os médicos, eles começaram a não entender Foi nada. Vários. Inclusive médico que não entendia o que eu estava querendo dizer. Como assim? Como assim? Que sassaricando e sassaricando? Não estou entendendo. Não estou entendendo. Então foi uma peregrinação. Peregrinação. Aí eu fui até o Francisco Koser, Dr. Francisco Koser. Ele é um otorrinolaringologista aqui de Londrina. Um abraço, Dr. Francisco. Ele fez uma bateria de exames e disse o seguinte, falou, olha, clinicamente você está zerado. Não tem nada clinicamente. E eu não tenho nenhuma ideia do que seria isso. O Dr. Daniel Gaziri, que é um médico aqui, bucomaxilofacial, ficou impressionado porque ele não podia fazer nada por mim. E olha que é um médico, é tão craque no que faz, que houve o caso de uma menina que caiu na máquina de moer carne aqui em Rolândia, destruiu todo o rosto da menina. Em 14 horas ele deixou a menina perfeita novamente. Se recuperou e fala normalmente. E olha que arrebentou tudo isso aqui.
E ele dizendo, né, para mim, falou, puxa vida, eu Me sinto me impotente. sinto impotente diante de um problema desse, não sei o que fazer e nem falar. Inclusive, a gente fez alguns testes, ele colocou algumas coisas no meu dente, eu esqueci até o nome do procedimento, que não funcionou, mas a ideia era para funcionar. Mas efetivamente não funcionou. Aí depois dessa peregrinação, Paulo, Sim. o doutor Francisco Coser falou, olha, eu vou te indicar um colega meu de São Paulo, que ele é pesquisador, ele não é só otorrino, ele é pesquisador. Certamente ele dará uma luz para você. A hora que eu cheguei em São Paulo, no doutor Domingos Tsuji, que ele me viu falando, eu posso mostrar aqui para o pessoal como é que eu falo? Pode. Olha, se eu não segurar... olha, presta atenção. Se eu não segurar a boca... Presta atenção. Acontece isso, eu não tenho condições de falar. Porque o peso da minha mandíbula é muito violento. Aí eu descobri o que a gente chama na neurologia de truque sensorial. O que é o truque sensorial? Qualquer coisa que eu coloque entre os dentes para o cérebro parar de atrapalhar a minha mandíbula e começar a ler isso aqui. Aí o que acontece? Enquanto o cérebro está lendo para descobrir o que eu tenho na boca, eu consigo falar com vocês. Só que o cérebro descobre, e a hora que ele descobre, ele faz isso aí que você acabou de ver. Ó. Ele expulsa isso aqui da minha boca para poder me atrapalhar. E ele, se ele tirar a mão daqui... Não fala. Não fala. Então, e esse truque aqui eu descobri por acaso com um fio dental na boca. Por acaso. Bom, aí eu cheguei lá no Domingos Tsuji e ele me viu falando, matou a charada na hora. Falou, você tem um distúrbio químico que chama-se distonia focal oromandibular. Não sou eu o profissional que cuida disso. Eu vou descobrir um bom e aviso para você. Falei, tá bom. Algum tempo depois, ele me fez 2 indicações. Uma que foi o Luiz Franco, que na época era do Albert Einstein, e a outra indicação foi o doutor o Dr. Chung, Mao. Ele lembra o nome de todo mundo. Ele tem uma boa memória. Né? E o Chung foi o responsável pela neuromiografia, eletroneuromiografia, e pelas aplicações de Botox. E ele também ficou indignado, sabe por quê? Teve um caso que ele me contou de um paciente com distonia que a perna veio parar na testa. Meu Deus. E aí, com o Botox, ele conseguiu tirar a perna da testa do rapaz. E ele ficava assim, impressionado como é que ele tira uma perna da testa e não consegue diminuir o peso da minha mandíbula para eu poder articular e falar normalmente. O que pesa a sua mandíbula hoje? Ele está dizendo para mim que é muito pesada a mandíbula. Os empurradores. Aqui, na mandíbula, você tem a musculatura que fecha a boca e a musculatura que abre. A musculatura que abre, ela é composta pelos empurradores da mandíbula. Só que esses músculos, eles não são poderosos. Eles são músculos comuns, só para você abrir a boca. No meu caso, como eu faço esse exercício, tanto para falar quanto para comer, então o que acontece? Essa musculatura que abre a boca foi ficando muito poderosa. Esse foi o problema. Esse foi o problema. E isso acontece com todos os distônicos que tentam deixar a boca fechada. E se eu tentar deixar a boca fechada sem o apoio, eu até consigo, mas não por muito tempo. Porque a musculatura que fecha não tem a mesma capacidade da musculatura que abre. Entendeu? Bom, é uma conversa muito boa, interessante, é um aprendizado, é uma lição de um homem que se coloca, não se esconde, para dizer da fragilidade do ser humano diante dos intempéries da vida. Que a vida é assim, a vida é cheia de obstáculos, você não consegue explicar tudo. Dizem até que o homem é uma procura constante de si próprio, de descobrir o que tem, o que vai acontecer, o que pode acontecer.
O mesmo caso seu lá com o AVC, né? Com AVC. Você veja que o AVC, normalmente, ele pega e arrebenta com a pessoa. Fica com problema na mão, problema na perna, problema na memória, e dificuldades enormes para poder voltar, fisioterapia e tal. E olha só a bênção que houve com você. Graças a Deus. Isso aí a gente pode considerar uma bênção, É verdade. porque a maioria esmagadora de quem tem AVC acaba ficando com muitas sequelas. Com muitas sequelas. Eu conversei com Samuel Lopes, meu companheiro de rádio, radialista, e fiquei muito feliz com a nossa conversa e saber que o Samuel encara tudo isso como um aprendizado da vida, com uma naturalidade, Hoje sem eu drama. Eu acho que você deve ter sentido os seus dramas. Na lógica. Teve. Suas Até perguntas, hoje, seus questionamentos. Por que comigo? até Por quê? hoje eu tenho muitos momentos de tristeza. Não tenha dúvida, porque Por que imagina. comigo, né, Samuel? Ó, só para Porque ele vivia da voz, entendeu? Só para o pessoal de casa ter uma ideia, né? Os internautas, a capacidade muscular de abrir a boca é tão grande que para você de casa ter uma noção do que eu estou falando, você precisaria pegar 3 pacotes de arroz de 5 quilos, amarrar um barbante nos 3 pacotes e pendurar na boca. É exatamente isso. Quem me vê com esse dedo aqui pensar, isso não é nada. A potência que eu tenho nos 2 dedos, porque são 5 anos segurando a mandíbula, a potência que eu tenho aqui é um negócio absurdo de grande. E eu tenho até problema de dor, às vezes, na musculatura do ombro e das costas por conta da força. Esse é o Samuel Lopes. Eu quero agradecer muito esse companheiro meu, que eu voltei a encontrar. Por acaso, né? Por acaso. E com muita alegria para mim, porque ele faz parte da minha história, da nossa história, de muitos de vocês que curtiram essa voz tão bonita e esse ser humano tão bonito também. E para o pessoal de casa que não sabe, muita gente não sabe, principalmente a nova geração, essa geração de internautas agora, o Paulo Lopes foi um dos maiores comunicadores do Brasil, grande estrela do rádio, numa época em que havia poucas estrelas. E a gente pode contar nos dedos os nomes. Paulo Lopes, Eli Correia, Paulo Barbosa, Gilberto Barros, quem mais? Na época... Do seu tempo, né? Do meu tempo, tinha o Gil Gomes. Mas aí já era policial. O Gil, Afanásio. Comunicador mesmo, eram... Que fazia programa popular de rádio e tal, eram esses nomes. Esses nomes. E o Paulo Lopes era estrela, juntamente com o Osmar Santos, que era estrela no futebol. Sim. O Gil, que era estrela no policial. Foi uma época fabulosa. Muito bem. Estamos aqui vivos, Estamos vivos, e firmes. E contando histórias. É isso aí. Então você curta o nosso canal, se inscreva no nosso canal, compartilhe, você vai me dar muita alegria, porque esse canal vai trazer coisas boas, profundas e muito interessantes para todos vocês. Muito obrigado e até a próxima.